Você já pensou que em um simples ato de ouvir e praticar a palavra de Deus, Deus te abençoará com toda sorte de bênçãos? Ouça agora mais uma palavra do dia com o apóstolo Alessandro Gregorutti. E deixe Deus mudar sua vida. Ô glórias! Que a paz esteja no coração, família de Deus, família abençoada, preparados para nós nos alimentarmos um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus, que é muito importante, crescermos em graça e conhecimento para a glória do nosso Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e peço para você nos ajudar a divulgar esta obra maravilhosa que Deus tem nos dado a cada dia em nome de Jesus. Lembrando que nós não somos o dono da razão. A razão é a palavra de Deus que Ele nos dá a cada dia em nome de Jesus. A palavra de hoje é um grande alerta para cada um de nós. Por que um alerta? Alerta é aquilo que quando nós estamos ali às vezes caminhando com o nosso carro e o farol de verde fica amarelo. É um alerta para você diminuir a velocidade, frear, parar, que vai ficar vermelho e os outros carros vão passar e se você não respeitar o farol você pode sofrer um acidente. Isso é um alerta. O alerta é a mesma coisa no espiritual, você tem que abrir muito os teus olhos. Por quê? O que nós vemos nos dias de hoje? As pessoas muitas vezes, elas acreditam somente no que os pastores falam, no que os bispos falam, no que os padres falam, no que os guias, gurus, líderes falam. E elas, acreditando naquilo que eles falam, elas não buscam um conhecimento bíblico, o aprofundamento bíblico. Ah, pastor, eu conheço a Bíblia pelo que o meu líder fala. Sim, você vai conhecer a Bíblia e os mistérios pelo um pregador da palavra de Deus usado pelo Espírito para te trazer a verdade de Deus e os mistérios também. Mas você tem que ir além, porque se eu sou um líder que quero corromper e perverter o Evangelho de Cristo, eu também não vou te anunciar tudo aquilo que é real. Eu vou anunciar aquilo que é vantajoso para mim e aquilo que eu vejo que é conveniente. E eu vou omitir de você aquilo que é a realidade bíblica. E eu omitindo e ocultando aquilo de você, e você tendo conhecimento bíblico, você vai ver que eu estou te enganando. Se você não tiver o conhecimento bíblico, você não vai saber que eu estou te enganando. E tudo que eu falar para você é como se fosse, palavra de rei. Selou, tá selado, tem que obedecer, o homem de Deus falou. Mas nem todos são homens de Deus. Nem todos são mulheres de Deus. Para poder falar alguma coisa e a gente já sair acreditando. Veja que a palavra diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pastor, mas como é que nós podemos entender se a pregação que está vindo para nós é verdadeira ou é falsa? É só você conhecer um pouco mais a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque hoje nós vemos as pessoas praticando coisas que são totalmente contrárias às palavras de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Nós vemos as pessoas lutando, fazendo e batalhando para perseverar em um projeto espiritual a qual não vem da parte de Deus porque não tem respaldo bíblico. E a Bíblia nos alerta disso. Veja o que a palavra diz em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldição. E ele diz: assim como já dissemos, e agora vos repito, se alguém prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldição. Então nós temos que questionar. Jesus não está dizendo: se alguém vos anunciar a lei, além do que nós anunciamos, além do que Moisés anunciou, seja anátema, seja maldição. Ele fala evangelho. Então Jesus está dizendo que a igreja ela tem que viver baseada no evangelho. A igreja ela não pode passar do evangelho. A igreja não pode alterar o evangelho. A igreja não pode estar abaixo e nem acima do evangelho. Então ele alerta. Deus usa grandemente Paulo aqui para alertar nós. Olha, mesmo que um anjo, veja como é grave, mesmo que um anjo venha do céu, porque Satanás transforma em anjo de luz, pode ser ele trazendo um novo evangelho, uma nova doutrina, uma nova regra, dizendo que é em nome de Jesus, e as pessoas seguir e pensar que é Deus porque veio de um anjo, mas Satanás transforma em anjo de luz, tá na Bíblia, já ensinei isso para vocês. Mesmo que um anjo vindo do céu vos anuncie evangelho além do que nós pregamos, mesmo que nós no meio do caminho venhamos nos corromper e perverter, ele fala na posição deles, e anunciar um outro evangelho, alterar o que nós já pregamos, sejamos também maldições e anátema. E maldito será não só quem anuncia o evangelho que vai além da palavra,
mas também aqueles que seguem o evangelho que vai além da palavra. Então nós temos que questionar nos dias de hoje. Por quê? Quero fazer uma pequena pergunta para você. Você conhece um pouquinho da Bíblia? Leia a Bíblia. Jesus está dizendo do evangelho. Então pega a sua Bíblia do livro de Mateus até o livro de Judas, né? E depois Apocalipse, que é a revelação. E procura o evangelho. Procura o evangelho da prosperidade, da riqueza, da prosperidade. Procura o evangelho do sal grosso, o evangelho do sabonete para lavar diabo, o evangelho automaticamente do banho do descarrego. Procura esse tipo de evangelho. O evangelho do sacrifício financeiro em altar para receber e conquistar coisas materiais e bênçãos, assim supostamente dita. Mostra para nós aonde existe este evangelho. A palavra está te alertando. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho de Jesus. Então ele fala, olha, preste atenção, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie, vos ensine, ou vos induza a viver um evangelho, ou uma fé, ou uma prática, que vai além do que está na Bíblia, além do que está na palavra, seja maldição, seja maldito o que anuncia, e também, infelizmente, maldito aqueles que seguem e fazem as suas práticas libertinas e errôneas. Então hoje, Deus está falando para nós refletirmos muito, porque você não vai ver Pedro, Paulo, João e nem Jesus falando para as pessoas fazer mergulho de Naamã, falando para as pessoas pegar o anel de José, o cajado de Moisés, sacrificar o teu Isaac, e assim por diante vai, meu irmão e minha irmã. Você não vai ver Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nem Jesus mandando as pessoas dar nó na camiseta, copo com água, rosinha. Você não vai ver este evangelho, ele não existe biblicamente. Isso são hereges que não provêm de Deus. Agora, se você quer continuar acreditando na mentira e no engano, você está pondo em risco a sua alma e a alma da sua família no dia da salvação. Agora, se você quer abrir o coração e tomar posse da verdade, nós estamos pregando a Bíblia. Leia mais a palavra, leia mais a Bíblia. Conheça mais o evangelho de Cristo, se interesse mais em ter o conhecimento bíblico. E aí você vai entender quais são os limites do evangelho de Cristo. E aqueles que estão além do evangelho, mudando o evangelho, alterando o evangelho, pregando a própria palavra, a própria Bíblia, mas pervertendo a interpretação do evangelho de Cristo. E se nós estamos errando nas práticas aqui neste mundo, como podemos alcançar a salvação no dia do juízo final? Espero que você tenha se alimentado e aprendido e refletido neste momento especial, e até amanhã em mais uma palavra do dia para a glória do nosso Deus. Esta foi mais uma palavra do dia com o apóstolo Alessandro Gregorutti. Acredite, aceite, pratique e Deus te abençoará. Nos encontramos amanhã com mais uma palavra do dia. Que Deus abençoe a todos. Começa agora.